uma parábola de Jesus que é sobre o remendo de pano novo numa veste velha e o vinho novo colocado num odre velho. Isso fala da estrutura que recebe o conteúdo. No nosso caso aqui, a estrutura daquele que recebe o ensino. Com que estrutura nós podemos receber aquilo que estamos recebendo? E aí Jesus propôs essa parábola lá em Mateus capítulo 9, do versículo 16 a 17. Ele diz assim, que ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha. Você pega aquele remendo de um pano novo e põe lá. A tendência é que se rasgue mais, porque a veste velha não suporta um remendo de um pano novo. E assim também, o vinho novo colocado num odre velho arrebenta o odre. O que são odres? Na época de Jesus, no contexto do Velho Testamento, os odres eram bolsas de couro que eles colocavam vinho. O vinho novo, ele tem a fermentação maior. Então, se você colocar um vinho novo num odre velho, porque o odre velho ele é rígido e sem flexibilidade, e ele é incapaz de suportar a fermentação do vinho. Ele vai arrebentar. Então, um vinho novo se coloca num odre novo. Por quê? Porque o odre novo, o couro, ele é mais flexível e adaptável, capaz de acompanhar o crescimento e a expansão da fermentação do vinho. Então Jesus usou essa parábola para exemplificar o evangelho que ele estava entregando para eles. O evangelho, ele é o vinho novo. E ele é também o tecido novo. O evangelho não é o tecido velho, o vestido velho. Ele não é o odre velho. Ele é o vinho novo. O evangelho não é uma doutrina velha. O evangelho é uma doutrina nova. Então Jesus continua aqui, dizendo: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura, o buraco. Tenta costurar um vestido velho com uma linha lá, ele vai arrebentar. E nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem e o vinho se perde. Mas se coloca vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Há algo aqui que fala da estrutura. Nessa parábola, nós representamos os odres ou o tecido. A estrutura que recebe o ensino, que recebe o vinho novo. Mas não se coloca algo novo dentro de algo velho. Precisa haver uma transformação de estrutura, porque senão a gente perde tudo.
No processo do Evangelho, da Boa Nova, que o Evangelho é a boa notícia, de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o homem e o mundo inteiro, nós precisamos ter uma transformação de mentalidade para que nós possamos receber tudo o que o Evangelho tem e pode nos favorecer. Então essa parábola, essa metáfora ou ilustração de Jesus, ilustra a incompatibilidade entre a mensagem do Evangelho e as tradições rígidas da religião. Foi o que ele encontrou quando ele chegou, quando ele nasceu e começou o ministério dele. Existiam os fariseus, os saduceus, os essênios, várias classes religiosas e políticas da época que representavam as tradições rígidas, as tradições antigas e estavam recebendo um ensinamento novo. E o que aconteceu? Só lembrar da história de Jesus. Houve um choque da religião da época com o ensino de Jesus, com o ensino do Evangelho. E até hoje, esse choque ainda há, porque o Evangelho de Jesus ele permanece até hoje. Mas as antigas tradições religiosas, elas também permanecem. E elas se chocam com o Evangelho. Então, há uma incompatibilidade entre a nova mensagem do Evangelho e as antigas tradições rígidas. Assim como o tecido novo e o vinho novo precisam ser colocados em tecidos novos e em odres novos e flexíveis, em alguém que esteja pronto para receber, tudo indica que há necessidade de transformar sua mente. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Transformação em nós começa aqui. Quando nós mudamos a nossa mentalidade, nós conseguimos receber. Qual é o significado desses odres velhos, que era o couro antigo, seco e rígido, e onde se colocassem o vinho novo em fermentação, ele estouraria, a não ser que você colocasse o vinho novo num odre novo, algo flexível. O Evangelho é para pessoas flexíveis. Flexíveis. Se for rígido, não recebe. Se for rígido demais, estoura. Se for rígido demais, não compreende. E se perde, como disse aqui o texto, se perde o odre e se perde o vinho. Se perde a mensagem. Qual o significado? Jesus ilustra essa incompatibilidade do Evangelho da Nova Aliança, que é o vinho novo, porque eles não poderiam ser remendados ou forçados dentro do sistema rígido dos rituais e legalismo dos fariseus da sua época. E hoje, nós também estamos diante das mesmas situações todo o tempo. Legalismos, farisaísmos. Por isso há uma necessidade de mudança de mentalidade.
e mudança de coração, de mente, de espírito, para que você receba o que Deus quer realizar. Principais ensinamentos dessa parábola: a incoerência da mistura. Se nós sair daqui sabendo que não dá para você receber o Evangelho sem ter a mudança na mente. Se você não mudar a mente, vai ser como você receber algo que não vai servir para você. Vai te deixar em conflito e vai fazer com que você se perca. As estruturas mentais ou religiosas antigas e rígidas resultam em destruição. Porque o processo de fermentação do vinho novo, da mensagem nova, ele produz algo que expande dentro de você, no recipiente. Nós somos o recipiente que está recebendo. Se você for rígido, resseca, não suporta a pressão e se rompe, se perde. Por isso é necessário uma renovação completa de mente. Mudar mentalidade, atitude, hábitos, para se tornar um odre novo, uma pessoa nova, capaz de receber novidade da graça de Deus, em vez de apenas receber melhorias superficiais. Se nós não mudarmos a mente, são melhorias superficiais. Não há mudança genuína, completa. É melhor o novo. O Evangelho é a novidade. Essa parábola, ela ressalta que o Evangelho, a nova aliança, não pode ser limitado pelas tradições, pelas rotinas, pelos preconceitos, por uma mente cauterizada, uma mente rígida, inflexível. O remendo de pano novo em veste velha. Isso reforça com a mesma analogia do que se faz nos odres. Pois se colocar um pano novo, algo novo numa roupa velha, o remendo repuxa o tecido antigo, tornando o rasgo maior, simbolizando que a nova vida em Cristo não combina com a antiga vida de práticas vazias. O que são práticas vazias? São práticas que não mudam a nossa mente, que não mudam a nossa consciência, que não mudam o nosso coração, não traz uma novidade de vida. E você faz rituais, assim como os religiosos da época de Jesus faziam rituais, mas eles não tinham mudança de vida. Qual é a diferença da religião da época de Jesus e o ensino que ele estava trazendo? Jesus não estava trazendo religiosidades. Jesus estava trazendo princípios. O que nós ensinamos aqui sempre? Princípios, que é o que vale. Amor, graça, perdão. Lembrando que graça é favor não merecido, nós não merecemos, mas recebemos. Perdão, misericórdia, compaixão, empatia e tudo que é de bom numa pessoa. Foi isso que o Evangelho trouxe. Eles eram rígidos na religião, nas leis, como nós falamos agora há pouco, nas regras, nas doutrinas, mas eram inflexíveis na misericórdia,
Por isso, é necessário mudança de mente. Não viva em práticas vazias. O Evangelho de Jesus, ele chega como um choque de realidade na sua época. Ele não veio apenas ensinar uma moralidade, mas ele veio inaugurar uma realidade espiritual. O que é essa realidade espiritual? É a nova vida que você tem à medida que você crê no Evangelho. Porque o Evangelho não é um conjunto de regras, não é filosofia religiosa, não é sistema de comportamento, mas o Evangelho é nova vida em Cristo. Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 17. Assim, se alguém, você, está em Cristo, crê no Evangelho, crê na doutrina de Cristo, esse é uma nova criatura, e as coisas antigas se passaram, ficaram para trás, e todas as outras coisas se fizeram novas. Então a proposta não é regra, a proposta é consciência do Evangelho. Isso é a nova proposta que Jesus trouxe. Eles tinham regras, mas não tinham consciência. Nós não precisamos de regras, precisamos de consciência. Mas na consciência daquilo que Jesus viveu, foi, ensinou, nos mostrou com seus exemplos, lidando com o povo, com gente, parceiros de caminhada, com parentes, com amigos, com inimigos, com religiosos. Como Jesus agiu com esse povo todo? Ele agiu no princípio da nova vida. Jesus está explicando com essa metáfora que eu passei para vocês. Ele está explicando uma verdade eterna. E que verdade é essa? Não é possível viver a nova vida com uma mentalidade antiga. Por isso, eu repito o que Paulo disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renove a sua mente. Isso é o centro do discipulado. O que nós estamos vivendo aqui é discipulado. O discipulado é mudança de mente. Discipulado é mudança de atitude. Vida nova. É isso. O vinho novo, assim como o tecido novo, que é o Evangelho, é a mensagem revolucionária de Cristo. Porque representa a nova aliança. E a nova aliança é o sangue de Jesus derramados por nós. Ele disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Então Jesus estava propondo que não mais um sistema de um sacrifício repetitivo, uma mediação de um sacerdote que era exclusivista. Não. E não é uma religião baseada em méritos. Mas agora, na nova aliança, o Evangelho se baseia na graça, no favor não merecido. Nós não merecíamos, mas Jesus entregou-se ao sacrifício por nossa vida para que nós tenhamos a nova vida. Ele nos traz, através disso, um perdão definitivo,
acesso a Deus, acesso ao reino de Deus. Ele disse em Marcos 1,15: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus trouxe um novo modo de ver a Deus, um novo modo de ver o próximo, de tratar com o próximo, um novo modo de viver. Ele trouxe a nova vida, a vida dentro de nós, a vida dentro do Espírito, a presença do Espírito Santo em nós, a vida interior transformada. E nós podemos viver agora uma espiritualidade viva. Esses são alguns princípios que essa parábola nos aponta. E para concluir, eu digo para vocês que o Evangelho ele não cabe numa estrutura rígida. Ele exige um novo nascimento, mudança de mente, novo coração, mudança de espírito, uma nova visão, uma nova vida. O vinho novo é Cristo em nós, Cristo dentro de nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que somos nós. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Deus não quer apenas nos melhorar, Ele quer nos transformar por completo, a partir da nossa mudança de mente. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, pelo Teu ensino, que nós possamos ter a nossa mente transformada, o nosso entendimento transformado, para que nós possamos receber tudo que tem da nova natureza, todos os benefícios da nova natureza dentro de nós, e que nós possamos, de dentro de nós, retirar um vinho novo e oferecer esse vinho às outras pessoas. Que a nossa mente seja mudada e que possamos receber a nova vida dentro de nós. E aqueles que ainda não receberam, possam recebê-la através do nosso testemunho e da nossa vida de prática no Evangelho. Em nome de Jesus. Amém?